Primeiro grau na faixa branca. Tô fazendo esse vídeo aqui com uma forma de documentar a minha história, né? Eu gosto do YouTube por conta disso, porque a gente coloca um vídeo aqui e quando eu chegar na faixa azul eu vou olhar esse vídeo e vou falar, caramba, olha o vídeo que eu fiz no primeiro grau da branca, o que que eu sabia e o que que eu tinha acumulado de experiência, de vivência naquela etapa e o que que eu tenho agora e quando chegar nas próximas faixas a mesma coisa. Eu queria fazer um paralelo com outros esportes que eu já pratiquei na vida também, o que que eu acho que o jiu-jitsu foi diferente para mim, no que ele foi semelhante, o que que os outros esportes tiveram de conexão e diferença, né, em relação ao que eu tenho aprendido hoje no jiu-jitsu, né? Uma das primeiras coisas antes de começar o paralelo é lembrar, né, que eu entrei na academia, entrei na GF Team do Moacir Ferreira, eu não sabia, cara, fazer uma estrelinha, né, dar um rolamento. Antes de ontem eu tava treinando, já consegui raspar um garoto, montar. Então, assim, a gente vê a evolução ao longo do tempo, a nossa própria evolução é muito legal e o grau chega junto com isso, né? A gente nota que quando era 0 graus, era justamente esse momento onde a gente não sabia nada, tava começando a aprender. Depois que a gente sabe um pouco, né? Esse grau vem para simbolizar todo esse aprendizado, esse conhecimento adquirido. Eu sei que esse vídeo tem vários tipos de pessoa, né? Por mais que dê 5 visualizações, são pessoas totalmente diferentes. Eu sei que tem gente que já é praticante de jiu-jitsu há muito tempo, tem gente que nunca praticou e tem vontade de praticar, ou tem gente que nunca praticou e não tem vontade de praticar, mas gosta de esporte no geral, enfim, todo tipo de pessoa, né? Ou quem tá na branca também não chegou no primeiro grau, ou quem tá na branca já tem 3, 4 graus. Tem todo tipo de pessoa, então é legal porque cada um tem a sua experiência, uns vão se familiarizar com algumas coisas que eu vou contar aqui, outros vão ter vivências diferentes, porque o esporte ele tem um significado individual para cada pessoa, né? Como vocês sabem, eu já pratico corrida e vocês sabem não, porque pode ter gente nova, né, nesse vídeo que não acompanha o canal, mas eu já pratico corrida há muitos anos, né? Eu já pratico corrida já deve ter uns 7, 8 anos mais ou menos. Só que eu só conheci as provas de corrida de rua tem uns 4 anos e a partir daí eu comecei a entrar na comunidade da corrida, que é totalmente diferente, né? Esportes como jiu-jitsu não passam por isso. Você tá sempre dentro da comunidade do jiu-jitsu porque é um esporte coletivo, então você não tem muito como praticar sozinho. Então quando você já entra sendo abraçado ali por uma academia, então você já tá incluso na comunidade, as pessoas vão falando sobre outros atletas e os atletas da sua academia vão em campeonatos, então eventualmente você vai estar junto também para torcer pelas pessoas, então você já é colocado dentro da comunidade. A corrida não tem muito disso, né? A corrida você pode praticar sozinho, então numa esteira da academia, na rua da sua casa, então você não é necessário você saber o que é pace ou o que é um RP ou qualquer outra simbologia, né, que envolva os elementos da corrida que formam toda uma comunidade, os clubes de corrida, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal postando também porque que eu acho que quem está querendo começar a correr e se incluir dentro do universo da corrida, das pessoas que praticam corrida deveriam procurar um clube de corrida que é gratuito, né? Uma comunidade gratuita que você pode só se juntar e começar a correr junto com aquelas pessoas. Para quem pratica corrida sozinho, é excelente. Mas antes disso tudo, eu comecei praticando, o meu primeiro contato com competição na minha vida foi com batalhas de rima, e que não é oficializado como esporte, mas eu considero esporte e está sendo tramitado para ser considerado esporte, e que eu acho muito esporte, né? Tem uma exigência mental e de diversas outras valências que eu acho que deveria ser considerado esporte, até mais do que o xadrez, entre outros esportes, mas a gente não tem que comparar um com o outro, né? É ou não é? Então, eu considero muito, eu acho que isso vai ser efetivado em dado momento. A gente sabe que tem algumas barreiras de linguagem, entre outras coisas, mas, enfim, falando um pouco da minha experiência, eu lembro exatamente que eu já fui um praticante de rima de faixa branca 0 graus, né? Eu lembro quando eu comecei, eu mal sabia conectar, eu tinha uma facilidade, vamos dizer assim, eu já tinha alguma facilidade que é totalmente diferente do jiu-jitsu. O jiu-jitsu eu entrei cru e eu me acho muito ruim, né? Hoje, pelo menos fazendo esse vídeo é legal porque daqui a 2 anos de repente eu vou estar totalmente diferente, né? Vamos supor que participei do campeonato, ganhei e tudo mais, mas hoje eu me acho muito ruim, eu tenho muita dificuldade com jiu-jitsu. Não foi um esporte que eu já tive como é que eu vou dizer, uma facilidade natural para praticar. Agora as batalhas eu já tive uma facilidade natural, que eu lembro que na minha infância, ali na pré-adolescência, eu já rimava na escola, em ritmo de funk, então já era uma coisa que tava inata ali em mim, né? Era mais fácil, mas ainda assim, toda a parte técnica foi muito difícil de pegar. Eu lembro que eu não sabia o que era flow, né? O que era métrica. Eu até sabia o que era métrica porque a escola ensinava com relação à literatura, mas para desenvolver aquilo na rima, fazer variação
essa parte toda técnica era muito difícil, né? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas a técnica era muito difícil para mim, até demorar algum tempo, né? Uns 2 anos de mano fora da rua para participar da primeira competição de rua, e a primeira competição que eu participei, ganhei, e aí fui tendo toda a experiência até chegar a um nível alto de competidor, né? Fiquei entre os 6 melhores do estado, fui para fora do estado batalhar, tive uma performance boa, depois tive performance ruim, né? Fui para Espírito Santo, fui para São Paulo. Aí eu passei por todas as fases, né? Eu fui aquele cara que todo mundo tinha medo de enfrentar, eu fui aquele cara que as pessoas riam quando chegava no lugar, eu fui aquele cara que tava ali no meio da tabela, né? Eu passei por todas essas fases e eu achei legal porque, assim, você lida com o teto do seu ego, né? Quando você tá no topo ali, no holofote, onde você chega num lugar onde você já tem quase certeza que você vai ganhar todo mundo também já tem quase essa certeza também, você vai lidar com o topo do seu ego, então... você tem que administrar isso para ele não tocar a soberba, né? E para você entender também que aquilo ali, cara, não quer dizer nada também ao mesmo tempo, né? É bom para sua confiança na hora de participar da competição, mas tirando isso não serve mais para nada, né? Foram experiências que eu tive ali, né? E no momento ruim é saber lidar com a frustração, né? Eu tive momentos assim que foram muito impactantes para mim ao longo da minha vida, como voltar de um estado para cá depois de ter uma performance muito ruim em Espírito Santo. Foi a minha pior performance de todas. Quando eu tava no palco lá em Espírito Santo, eu tive uma performance horrível, né? Cara, me deu um branco, parecia uma criança em cima do palco. E aí eu voltei, chorei dentro do ônibus, foi assim, horrível, foi muito ruim pra mim. E eu acho que no esporte, no jiu-jitsu, entre outros esportes, a gente vai passar por isso também para quem participar de competição e quiser muito vencer a competição. Eu vejo uma molecada na academia, principalmente a galera mais nova, né, do juvenil, agora que o jiu-jitsu tem aberto portas para que as pessoas consigam viver do esporte de verdade, né? Eu vejo que a galera, assim, leva muito a flor da pele e lidar com a derrota não é fácil, né? Então, eu tive essa experiência anterior e hoje eu consigo transferir ela para o jiu-jitsu se eu fosse participar dessas competições como essa galera quer, mas eu não tenho pretensão nenhuma de viver do jiu-jitsu, pelo menos hoje em dia, né? Então, eu participaria de competições, tenho vontade, mas por participar, né? Claro, tentar ganhar sempre, mas não aquilo que vai transformar a minha vida, vamos dizer assim, financeiramente, ou algo que eu queira seguir como carreira pro resto da minha vida. Depois disso, eu tive contato com o surf, que já foi uma experiência totalmente diferente também, que apesar de ser um esporte individual, existe uma comunidade, existem culturas dentro daquela comunidade, como no jiu-jitsu tem também. Então foi meu primeiro contato, vamos dizer assim, com... Cara, é porque o hip hop ele tem a cultura, mas ele é a junção de várias culturas. O surf ele tem a cultura própria dele, né? As pessoas elas se comunicam e têm ações muito parecidas, né? E o jiu-jitsu ele tem disso, né? Ele tem de você entrar no tatame, ter todas as regras, tem o modo de você agir, o que você faz em certo momento, o que você faz em outro momento, e o surf tem muito disso, a forma que as pessoas utilizam o surf como ferramenta também para esparecer, né, para estar com aquele momento de cabeça vazia. Isso é muito legal, porque eu vejo muita gente fazendo isso com jiu-jitsu também, porque é um momento ali, cara, que você não tem como pensar em nada. É realmente uma terapia, porque você não consegue pensar em nada. Você só tem que pensar na ação que você tem que tomar e como você vai se defender da ação que o seu parceiro de treino, né, que no caso é uma espécie de adversário, tá tomando contra você, você tem que se proteger. Então, essa experiência, esse contato com o esporte, a forma que o esporte consegue, a força, né, te colocar numa posição de relaxamento mental, vamos dizer assim, mesmo que você esteja num desconforto físico, ele coloca para você ter um relaxamento mental sensacional, assim, uma experiência que é inigualável. A corrida eu passei por algumas fases, né? Passei por a primeira vez que eu corri, a primeira vez que eu corri uma prova de rua, né? Eu já corri há bastante tempo e a corrida não foi nada fácil para mim, assim, de desenvolver, ter uma performance legal, porque eu comecei a correr em prol de emagrecimento, na verdade, né? Eu quis correr para poder emagrecer, eu tava com sobrepeso, eu tava pesando acho que 96 na época e eu queria baixar meu peso. Hoje eu peso 81, mas eu já cheguei a 76, então eu queria muito baixar meu peso, né? Eu tava com barriga, peitinho e tudo mais, e eu não tava satisfeito, queria baixar meu peso, e a corrida foi a porta de entrada pra mim ali. E aí depois de alguns anos eu descobri uma prova de rua, que inclusive quem me levou foi um amigo que hoje é praticante de jiu-jitsu, também entrou há pouco tempo,
E aí a gente foi participar de uma prova, eu cheguei em oitavo nessa prova. Ele falou, pô, cara, tu tá correndo muito bem, tu chegou em oitavo, tinha gente pra caramba na prova, acho que tu deveria investir nisso, que não sei o que, tá. E eu fiquei muito motivado com aquilo ali, né? Eu me vi vivendo de novo o que eu tinha vivido nas batalhas de rima, que a primeira competição eu tinha ganho. Daí eu falei, caramba, realmente, eu acho que eu deveria colocar energia nisso aqui, né? Oitavo na prova, e aí eu fui participar de outras provas e aí eu tomei um choque de realidade, né? Porque era muito mais gente, a prova que a gente foi era muito pequena, era muito mais gente participando. Daí já cheguei em, sei lá, 50º, mas ainda assim era uma posição boa em relação ao número de pessoas que tinha. E aí eu sabia que eu poderia me desenvolver dentro daquilo ali. E aí eu lembro que eu fiz uma primeira meia maratona, eu achei que eu tinha ido super bem, tinha corrido muito bem esse dia, né? Tudo funcionou, tudo encaixou pra mim. E aí eu cheguei em... A posição foi 383. Aí eu falei, caralho, não é possível que não sei o que, eu não vejo tanto de gente passar. Daí você começa a tomar um choque de realidade. Mas aí a gente vai evoluindo, vai treinando, vai performando, as coisas vão acontecendo, né? Consegui algumas conquistas, né? Não vou virar pra cá porque tá uma bagunça, mas tem vários troféus de corrida aqui, tanto de categoria, de pódio geral também. E aí eu fui treinando e aí tive essa fase e eu quis sair dessa fase de competição, vamos dizer assim, porque o que aconteceu comigo, a gente assim, não toma decisões definitivas com o esporte, mas elas são transitórias e hoje eu vejo dessa maneira, mas daqui a um ano eu posso estar vendo diferente. E o que acontecia? Né? Quando eu ia participar de uma competição, por exemplo, uma corrida no domingo, né? Eu deixava de fazer tudo que eu queria fazer durante a semana, tipo, comer alguma coisa fora do que eu deveria comer, né? E às vezes, por exemplo, hoje eu não sigo planilha nenhuma porque eu não gosto, mas na época eu tinha que treinar certinho, redondinho, então às vezes quarta-feira eu queria fazer alguma coisa diferente, deixava de fazer porque tinha que competir no domingo, né, pra conseguir uma performance legal, bater meu próprio tempo, né, mesmo que eu não estivesse brigando na frente entre os corredores que iam correr muito na frente, né, os 5 primeiros, ainda assim queria brigar ali pra ficar em primeiro na categoria, ou de repente beliscar um quinto entre os 5 que estavam disputando na frente, e aquilo começou a me incomodar. E eu não quis mais aquilo, eu quero uma coisa equilibrada pra mim, né? Eu quero correr e eu não quero deixar de fazer minhas coisas. Se eu tiver que sair pra comer uma pizza sexta-feira, eu quero, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa diferente na semana, eu quero também. E aí domingo eu vou lá, quando chegar no momento da linha de largada, eu faço força e se acontecer de vir alguma conquista, algum pódio, alguma coisa, show. Se não acontecer também, tudo bem. Mas você é penalizado com essa escolha, né? A sua performance cai, né? Isso não tem como você escolher os dois, a sua performance vai cair, a não ser que você seja uma pessoa geneticamente muito abençoada, que nunca foi o meu caso com relação à corrida, então fica difícil de você fazer os dois, mas ainda assim, na belisco muito pode categoria ainda, mesmo sem fazer esse treinamento todo, e foi a experiência que eu tive. E agora pulando para a fase final do jiu-jitsu, é impressionante porque assim, todos os meus amigos que já tinham feito jiu-jitsu antes, né, falam, pô, cara, você vai se apaixonar. Primeira impressão que eu tive foi o seguinte, né, olhando de fora, né, quem olha de fora, parece muito mais fácil do que realmente é, não parece ter tantos detalhes assim, né. Você vê ali 2 pessoas no chão, uma por cima, outra por baixo, daqui a pouco uma empurra a outra pro lado e passa para cima. Mas, cara, são muitos detalhes, assim, há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O tipo da pegada, onde você coloca o cotovelo, onde você apoia. Então, tudo isso faz diferença. É impressionante, é um esporte muito técnico, é muito difícil. Pra mim, tá sendo muito difícil aprender. E é legal porque, assim, a gente vê muito faixa preta, que já é faixa preta há 10 anos, 12 anos, ainda aprendendo muita coisa com outros mais antigos, mais experientes, né? E o jiu-jitsu vai se moldando ao longo do tempo, né? Sempre tem alguém fazendo... e existe também muito da questão... Não é fisiológica, né? Eu acho que anatômica seria o nome, né? Que cada tipo de corpo vai ter posições que encaixa melhor para você. Por exemplo, eu tenho as pernas mais longas, então... uma posição que alguém tem uma perna mais curta, fica mais difícil de fazer, mas para mim fica mais fácil. Agora, se a pessoa já joga de meia guarda, a perna mais curta dela, de repente vai funcionar melhor, né? E aí vai indo, você vai decifrando o seu corpo e você vai ganhando consciência corporal e inteligência para usar o seu próprio corpo para fazer o seu jogo, né? Para desenvolver o seu jogo. Isso é muito interessante, né? Para mim, que tenho 5 meses de jiu-jitsu, ainda é muito difícil de entender, né, o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer necessariamente assim com relação à anatomia do corpo, muito mais voltado a aprender as técnicas básicas e que realmente funcionam.
mas tem sido assim muito legal, é um mundo para descobrir. É realmente todo dia que eu vou pro tatame eu descubro alguma coisa nova, ou eu vejo aquilo que eu já acho que eu sei, mas eu vejo que eu não sei porque faltou algum detalhe, e quando eu acho que eu tenho certeza que eu sei, eu tento executar e às vezes dá certo, mas ainda falta alguma coisinha, daí vem alguém e ajusta algum pedaço naquilo ali, e você é muito dinâmico também, porque você acaba treinando com todo mundo, então você treina com uma pessoa de 150 quilos, depois você sai daquele rola, vai treinar com uma pessoa de 50 quilos, aí depois você treina com uma pessoa de 70 quilos e mais alta e magra, depois uma pessoa de 70 quilos mais forte e baixa, e cara, isso vai rodando, assim, vai se misturando, e é muito legal, assim, tô apaixonado pelo esporte, né? Pretendo ficar o resto da minha vida toda, não sei se contínuo, já saí várias vezes, né, saí por conta de trabalho, aí depois voltei, aí depois saí de novo, né, aí quando eu quero ficar mais um tempo na corrida, aí quem pratica vários esportes sabe como é que funciona, né, você uma hora quer dar enfoque numa coisa, aí você tem que acabar tirando o pé de outra, mas com certeza é um esporte que vai me acompanhar aí ao longo da vida, né, não sei se eu vou me manter todos os dias e semanas e meses praticando jiu-jitsu até o meu corpo aguentar, até ficar velho, mas que eu vou praticar, né? Pontualmente, pelo menos, eu vou praticar, porque, assim, me apaixonei, realmente é um esporte incrível. Então, que venha um segundo grau aí, né? E vamos continuar treinando e ver o que esse esporte tem de mais para ensinar e mostrar pra gente aí, porque, cara, é incrível, realmente. Valeu, galera! Tamo junto e... Os!